A gente está mais uma vez gravando mais um vídeo. Como é do meu costume, eu faço uma breve anotação do tema que eu vou abordar, para que eu tenha um parâmetro e siga uma lógica, né? Então, quando a gente está com qualquer doença, chama-se disfunção. A gente tem que procurar sempre um profissional da saúde que é habilitado a todos os setores da saúde. Não é procurar um específico. Aí você está procurando um profissional da doença. Aí fica complicado, porque ele não vai ter condição de tratar de você, cuidar, de orientar. Então, hoje nós vamos falar sobre o cérebro e os intestinos. Durante esta breve explanação, algumas vezes eu falarei sobre aloe vera, a popular babosa, que existe algumas dezenas de espécies. Eu cultivo e faço uso da mesma. Então vamos lá, eu vou falar agora sobre os cérebros e o intestino. E já tem uma referenciazinha sobre aloe vera, a popular babosa. A relação do cérebro com o intestino, embora muito conhecida pelos grandes códigos de medicina chinesa, tibetana, ayurvédica, vem sendo estudada por um grupo de cientistas. O aminoácido L, separação glutâmico, presente na aloe vera, mas pouco comum à alimentação contemporânea, é tão indispensável à regeneração da mucosa intestinal quanto ao processo de reversão dos quadros de senilidade e depressão. A L-separação tirosina, igualmente presente na aloe vera, é a percussora dos hormônios tiroxina, melatonina e serotonina, neurotransmissores da qualidade de vida, da alegria, do viver, cuja deficiência está relacionada à depressão, à agressividade, tendência ao vício do álcool e das drogas. Preste atenção. Tudo devido à deficiência. A serotonina é a percussora da melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, o centro superior de processamento de informação eletromagnética. Então, a glândula pineal, ela atua como transmissor de informação e receptor de informação. A glândula pineal. Ela processa a informação de ondas eletromagnéticas, tá bom? Que entre elas situa-se a luz também, né? De forma de energia luminosa. Do qual as vidas aferentes e eferentes são os meridianos da acupuntura. Porque a medicina não encontra nada, mas existe, eu pratico acupuntura, eu sei do que falo. A melatonina é o antioxidante mais poderoso produzido pelo organismo. Preste bem atenção. A serotonina e a melatonina têm relação de alternância nas suas funções e nos seus efeitos. O principal predomina quando o cérebro se encontra em estado de alerta. E a segunda nos períodos de sono. Olha lá. Melatonina e serotonina alerta, melatonina em estado de sono, período de sono. O que você não sabia até recentemente, o que não se sabia até recentemente, melhor, é que ambas são secretadas pelas glândulas dos intestinos e não apenas a pineal. A pineal recebe a matéria para processar isso. Tá? A segunda evidência deste fato vieram das pesquisas do Dr. Michel, autor do livro O Segundo Cérebro, que revelaram dois fenômenos importantíssimos. As paredes dos intestinos
estimulada pela fricção das fibras alimentares, aí, ó, tem que se alimentar com fibra. Não pode comer essas comidas, senão, que aí gera prisão de ventre e gera enfesamento, quer dizer, você fica entupido. E traduzem ficar nervoso, enfesado, era por isso que chama enfesamento, cheio de dejetos. Né? Então, a serotonina secretada pelo intestino é o fator de controle do peritautismo, a contração, o movimento do bolo fecal dentro do intestino, né? Dentro das etapas lá. Que, em cadência regular, esse movimento bolo alimentar e as fezes ao longo do trato intestinal, do caminho. Tá? As paredes do trato gastrointestinal são recobertas por uma rede de neurônios, os mesmos neurônios semelhantes aos do cérebro, diretamente responsável pela coordenação de todas as funções digestivas. É tudo automático, você não pensa para fazer digestão. Então, tem os neurônios que comandam essas funções, que, embora estejam conectados ao sistema nervoso central, têm total autonomia, ele sabe o que faz, não precisa receber ordem. Só quando ele é solicitado que ele manda informação. Esclareça mais um pouco, leia, estude. A única maneira de nós mudar o processo das nossas vidas, né? Então, as paredes, vou repetir, as paredes do trato intestinal são recobertas por uma rede de neurônios diretamente responsável pela coordenação de todas as funções digestivas, que, embora estejam conectadas ao sistema nervoso central, tem total autonomia, é livre sobre todas as etapas do processo digestivo. No Brasil, o Laboratório de Pesquisa de Neurônios Entéricos da Universidade Estadual de Maringá vem se destacando como centro de pesquisa no assunto. De acordo com o seu coordenador, Dr. Marcílio Hamber, de Miranda Neto, os neurônios, tanto do cérebro como dos intestino, é o único órgão capaz de funcionar de modo totalmente independente. O do cérebro e do intestino são independentes. Se comunicam, trocam informações, mas são independentes do sistema nervoso central. A autonomia vem da sua habilidade de produzir arco reflexo, intertransmissão de estímulos entre os neurônios sensitivos associado e motores. Motores é que dá propulsão, que dá, ele recebe a informação e faz o trabalho. Que tanto ele permite captar as informações como processá-las, quer dizer, interpretá-las, responder de acordo com a necessidade do momento. Em outras palavras, os intestinos também pensam, decidem, executam tarefa tal como o cérebro. Aí o assunto não é pertinente, mas aí é que se encontra o que chamam de Deus. É lá que está Deus, não está na igreja, nessas parafernálias, não. Isso é tudo comércio. Lá está Deus, olha o sistema, olha a complexidade do sistema. Sob a batuta, olha bem, sob a batuta dos neurônios entéricos, os alimentos devem percorrer o tubo digestivo a uma velocidade ideal para que o bolo alimentar ou fecal não fique retido, porque aí causa um monte de doença. Ele tem data para ser expelido. Em lugar algum, mais do que o tempo necessário, ele não pode ficar retido. Tá? Então, vamos aprender. Torna-se, portanto, óbvia a relação entre o intestino saudável e a sensação de autoconfiança e de autoestima. E porque os que padecem de prisão de ventre têm problemas relacionados à autoconfiança e à autoestima. Isso explica por que o sistema floral de Bach, tá? Tanto pode aumentar a autoestima como pode combater a prisão de ventre. Também é outro ramo do que chamamos de preservação da saúde, né? Os florais de Bach.
Então, vamos falar um pouquinho sobre a diarreia. A diarreia, desidratação é a perda de sais minerais. Em consequência, mais imediata é o desequilíbrio ácido-básico-alcalino. A perda da fluidez dos humores, você sabe o que é humores, dificultando a desintoxicação, a nutrição, a oxigenação das células e dos humores e o controle sobre o metabolismo celular. É tudo automático, você não interfere em nada. Você interfere ingerindo porcaria como forma de alimento, desobedecendo as leis sábias da natureza que o Criador fez. A deficiência do suco digestivo, promovendo a má digestão, é que eu falei em vídeos anteriores, sais biliares, ácido clorídrico. Com o passar dos anos, o organismo diminui a sua produção, vai se tornando mais difícil a digestão, vai tendo empanturramento, mal-estar e assim por diante. A deficiência do suco digestivo, repetindo, promovendo a má digestão, há inflamações intestinais e também no resto do corpo. A perda da permeabilidade da mucosa intestinal, exaustão do sistema imunitário. A imunidade começa no intestino. E a subnutrição celular também, a desnutrição começa lá, a subnutrição, entendeu? Começa lá no intestino, é o órgão encarregado de fazer as suas funções para que promover a saúde. Problemas emocionais, problemas mentais, etc. Tudo está no intestino. Vou falar um pouquinho, isso aí é uma breve ideia. Prisão de ventre. A prisão de ventre gera fermentação, quer dizer, ficou mais tempo do que o necessário, é igual o leite, é igual qualquer produto. Ficou muito tempo parado, ele fermenta. Ela gera fermentação, putrefação, quer dizer, apodrece. E oxidação do bolo alimentar, oxidou. O que é oxidase? A intoxicação do organismo e a congestão hepática leva a tudo isso. A disbiose da flora intestinal, quer dizer, diminuição da flora que tem o seu trabalho ali, ela tem suas funções, a flora intestinal. Você provoca uma desordem, mortalidade e provoca que algumas células lá terão mudado seu metabolismo, as suas informações tornarão ofensivas ao corpo e inútil, promovendo doença. E você é conduzido a um enfesamento, quer dizer, está entupido, descontrolado. Ressecamento e acúmulo de fezes nas paredes intestinais, impedindo a absorção dos nutrientes, devido ao sufocamento da mucosa, ela está entupida, promovendo um ambiente propício à flora disbiótica, quer dizer, a flora prolifera aquilo que é mal no corpo, porque há um equilíbrio entre o bem e o mal, então é equilíbrio, cada um tem sua função, tá? E aos processos infecciosos e inflamatórios. Sendo 90% da serotonina produzida pelo intestino, assim termina o Dr. Hélio Póvoa, em seu livro, tá? O cérebro desconhecido. Quando analisamos o fato de que o intestino é fundamental na formação das serotoninas, nada mais é preciso acrescentar. Alegria, inteligência emocional, que tanto precisamos para viver. Começamos realmente a partir do intestino. Começam a partir do intestino. Por isso resta garantir a esse fantástico órgão materiais de boa qualidade, para que ele execute as suas funções e assim nos conduz à saúde perfeita. Tá? Eu já estou terminando, vou dar mais uma breve explicaçãozinha, né? Então, as matérias-primas de primeira qualidade, que a gente consegue numa alimentação racional, uma alimentação inteligente. Não deixamos que ninguém nos coordene nossa alimentação. Estudemos sobre o mínimo,
que é a conservação da nossa saúde. Por isso, a higiene alimentar e a higienização dos intestinos também são essenciais. Ele também não pode ficar empaturrado. Tem que consumir alimentos que fazem a limpeza, ou vamos dizer no popular, que dão uma desinteria para limpar tudo, para sair toda a imundícia que está lá. Não pode ficar lá. E a prevenção, a prevenção e a reversão dos quadros de distúrbios emocionais e problemas mentais, que, segundo estatística, tanto benevolente hoje, sendo bom, né? Ela atinge 20% da população mundial. Os alimentos, portanto, podem estar fazendo com que os intestinos padeçam e a alma chore. Preste atenção, a alma é o ser encarnado. Neste caso, vale a pena recorrer ao socorro da aloe vera, devido à sua ação sobre a rede neural entérica da mucosa intestinal. Ela promove a produção de serotonina e melatonina, assim como o peritautismo. Aumenta a qualidade do sono, a sensação de bem-estar, o otimismo, o bom humor, a capacidade de atenção e de raciocínio. Os pensamentos ficam mais leves e a vida mais prazerosa. Vamos. Eu tenho que basear numa referência, né? Eu falei aqui do Dr. Gerson Michel D., segundo o cérebro, né? Falei aqui do Dr. Póvoa Eliton, né? Que são os estudiosos que nos fez chegar até nós esses estudos, da qual nós nos agradecemos a esses autores, para que nós possamos cada vez mais entender e fazer para o compromisso do bem-estar. E depois eu vou dizer também, vou fazer um vídeo sobre as frequências do cérebro. Cada frequência comanda uma coisa. O ambiente não muda nós, quem muda nós é a frequência de sintonia. O que nós fazemos para que atraímos outras fontes de energia. Sem mais para o momento, dá um positivo aí, dá uma curtida boa, para que eu possa cada vez mais sentir incentivado, né? E também aprender também, porque a gente aprende, né? Quando eu falo para uma pessoa, eu estou fazendo a minha parte. E se ela conseguir passar para frente, eu farei mais partes. Agora eu também vou publicar um monte de coisas sobre a aloe vera, cada tempo na sua devida hora. As doenças que ela cura, como fazer xarope, e um só de coisa. Sem mais para o momento, dá uma curtida para me ter estímulo. Muito obrigado.